Muito boa tarde, quarta-feira, 2 de fevereiro. No mercado do gado gordo, os preços seguem estáveis neste início de mês. Em São Paulo, já são 16 dias de estabilidade, segundo a Scott Consultoria. As escalas de abate nos frigoríficos de Barretos e Araçatuba atendem, em média, 5 dias. Em Mato Grosso, a utilização dos frigoríficos de carne bovina caiu para 46% em 2021, menos da metade do que poderia ter sido usado. O dado é do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A principal causa, segundo o órgão, foi a menor oferta de animais no período. A retenção das fêmeas foi a maior dos últimos anos em Mato Grosso. Na agenda de eventos, destaque para a venda especial de sêmen de bovinos do Genética BR. Oferta de material genético de raças zebuínas e taurinas. A oferta será logo mais às 8h30 da noite, horário de Brasília, aqui no canal do Boi. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Mais Pecuária também ao vivo no Facebook do Canal do Boi e no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. Começamos a edição de hoje falando de um assunto muito importante para quem usa milho como insumo na produção. Com os preços do milho e do farelo de soja em alta, produtores de aves e suínos procuram produtos mais baratos. E o arroz tem sido uma dessas alternativas, aliás, alternativa que é proposta, é sugerida por pesquisadores da Embrapa Aves e Suínos, que fica em Concórdia, Santa Catarina. Eles lembram que haverá, em 2022, um excedente de arroz no mercado, e isso pode ajudar o produtor a reduzir os seus custos. De São Paulo, Walter Pulga Júnior. Em função das altas constantes dos preços do milho e do farelo de soja, há uma procura generalizada entre produtores de aves e suínos por alternativas. E o arroz pode se tornar uma alternativa viável para reduzir os custos de alimentação dos criadores de suínos e aves, que, aliás, tiveram altas acentuadas, como se sabe, né? O custo para a produção de suínos já subiu 7% aproximadamente, aves chegou a subir 20% agora no ano passado. Agora, como os principais componentes das rações subiram muito, o arroz é apontado agora como uma solução nutricional e, mais do que isso, uma opção mais barata para substituir o milho e o farelo de soja na alimentação dos animais. Bom, a conclusão é da Embrapa Aves e Suínos, em Concórdia, lá em Santa Catarina. Segundo os pesquisadores, o arroz marrom descascado, considerado uma boa fonte de energia. Esse arroz pode ser usado, inclusive, para complementar e também substituir os grãos tradicionais na alimentação dos animais, na dieta dos animais. O segredo, segundo eles, está no óleo. Há um perfil que apresenta maior conteúdo dos chamados ácidos graxos saturados e monoinsaturados e menor conteúdo de poliinsaturados do que o milho. Portanto, haveria até algumas vantagens. Agora, os pesquisadores da Embrapa ressaltam que o uso do arroz reduz a pigmentação de gemas de ovos, por exemplo, e também a pele das aves, sem implicar, no entanto, na perda de valor nutricional para o consumidor. A questão, segundo os técnicos da Embrapa, pode ser resolvida com a adição de um pigmentante à ração. Agora, o comunicado técnico, aliás, feito pela Embrapa, explica que o arroz marrom
tem, na verdade, valor nutricional superior ao do arroz branco, que é polido, e ao arroz quebrado, né? Também chamados de quirera de arroz. Bom, mas a casca do arroz precisa ser descartada, porque ela apresenta um baixo valor nutricional. Além disso, ela contém elevado teor de fibra e de sílica, que agridem, né, o intestino dos animais, provocando até perda de desempenho. O assunto é destaque hoje nos principais jornais brasileiros. Mas há uma questão importante, é o fato do arroz apresentar formato diferente do milho. O uso na alimentação de suínos, por exemplo, demanda alguns ajustes específicos nas fábricas de rações. A moagem precisa ser adaptada, se for usar arroz, diferentes regulagens nas peneiras, mas esses ajustes para transformar o arroz em alimento para suínos não representam custos muito altos, nem grandes mudanças nas operações, como lembrava o pesquisador da Embrapa Aves e Suínos, o Jorge Vitor Ludke. No caso das aves, no entanto, não é preciso fazer qualquer alteração. Agora, qual é a vantagem? O cenário atual no mercado de grãos em geral favorece um investimento, né, o uso do arroz como ração animal. Na safra passada, a colheita de arroz chegou perto aí de 8,5 milhões de toneladas. Com uma certa manutenção do consumo no Brasil, similar ao do ano passado, e vendas menores para o exterior, nós tivemos muita exportação de arroz recentemente, especialmente para a África, sobram hoje, segundo estimativas da Embrapa, entre 600 mil e 800 mil toneladas de arroz em todo o país. Lógico, ainda não há um retrato claro, né, a respeito do quanto o arroz ajudará a reduzir os custos na suinocultura e na avicultura. Nem é possível dizer ainda se as atividades vão consumir todo esse excedente produzido de arroz. O certo é que os criadores procuram mesmo alternativas e alguns já se dirigem, né, já se manifestam interessados nessa opção. Já há, inclusive, contratos de venda de arroz em casca ou quirera de arroz entre arrozeiros e produtores de carne de frango e carne suína, no Rio Grande do Sul. A expansão do mercado, no entanto, depende da, vamos dizer, comparação entre a cotação do arroz com o milho na hora da compra. Vale lembrar que em outubro o quilo do milho, que era usado na alimentação animal, custava em média R$ 1,50. Veja, o quilo do milho. O arroz marrom chegava a R$ 1,82. Isso mostra que a utilização desse excedente de arroz na alimentação para suínos e aves ainda depende do custo do frete e pode compensar apenas em lugares onde haverá grande vantagem logística. Mas está aí mais uma alternativa para avicultores e suinocultores: alimentar animais com arroz. Walter Puga Júnior, de São Paulo. 5h08 no horário de Brasília, com previsão de gerar empregos. A construção de novas ferrovias em Mato Grosso do Sul deve começar até 2024, informa a repórter Kaile Rodrigues. Pelo menos 30 mil empregos devem ser gerados com a implantação das duas ferrovias já autorizadas em Mato Grosso do Sul, dentro do Ministério da Infraestrutura, MINFRA. Os projetos se referem à nova Ferroeste, que vai ligar Maracaju a Dourados, com 76 quilômetros, e para a Eldorado Brasil Celulose, de 89 quilômetros, que construirá uma ferrovia entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado, orçada em 890 milhões. A previsão é de que as obras comecem entre 2023 e 2024. De acordo com o secretário Jaime Verruc, da Semagro, Secretaria de Meio Ambiente, Produção, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, as perspectivas são bastante animadoras, pois um dos ganhos com as ferrovias do Mato Grosso do Sul, através das leis e autorizações, é a garantia de quase 5 bilhões de investimentos. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. A produção de café deve se recuperar este ano em São Paulo. Apontam levantamentos da Conab, o órgão público que é responsável pelo acompanhamento das safras. Reportagem de Gustavo D'Angelo. Aqui no estado de São Paulo, apesar das variações climáticas de 2021, a perspectiva de melhor produtividade em comparação à safra passada, devido à bienalidade positiva e também à recuperação vegetativa dos pés de café.
O levantamento da Conab aponta que a estimativa de colheita da safra paulista será superior a 4.880.000 sacas, um crescimento de quase 22% em comparação com o ano passado, quando a produção foi de 4 milhões de sacas. Se forem confirmadas as expectativas, será um ano de importante recuperação do setor cafeeiro aqui no estado. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Apesar de ser plantada em área maior, a safra de soja no ciclo 2021-22 terá uma quebra de produção, até dizem, expressiva, por falta de chuva. Este é o tema do comentário de hoje de Antônio Resch. Resch, muito boa tarde. Muito boa tarde, telespectadores. Pois é, o fato é que a grande safra ela não se confirmou devido às questões climáticas. Então, a área plantada está estimada em 40.510.000 hectares, maior do que a do ano passado, né, da temporada passada. Mas, devido à seca que atingiu oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a safra está sendo estimada agora, a terceira estimativa da consultoria da TAGO, está estimada em 100 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia, na estimativa do mês passado, falava-se em 42 milhões de toneladas, de dezembro é algo perto de 144 milhões de toneladas. E essa seca que está acontecendo. Então, apesar de tudo, né, quer dizer, a colheita da safra já está avançada. 0,9% é o que está colhido da safra 21-22. Para você ter uma ideia, 12,9%, praticamente 13%. Nos últimos 5 anos, nesse mesmo período, a área colhida mal ultrapassava 6,3%. Independentemente disso, o que fica como lição desse negócio todo é que, muito provavelmente, os preços da soja se manterão firmes, se não até em alta. Por quê? Porque número reduzido já provocou, influenciou a Bolsa de Chicago, ela tem subido devido às notícias de seca no Brasil, e conforme eu já falei aqui, estoque baixo, demanda alta, por isso os preços devem ser bons. Então, para quem não teve seca, é uma boa notícia. Para quem está sofrendo muito com essa seca prolongada, a notícia não é lá essas coisas. E, de qualquer maneira, alguns produtores estão tendo, nesse momento, eu li agora há pouco de uma grande fazenda, está tendo uma produtividade expressiva, quase 70 sacas por hectare. Então é provável que no final de tudo o resultado não seja tão baixo quanto essas. Eu acredito que talvez seja um pouco maior do que a safra estimada por essa consultoria. É isso, Jorge. Até amanhã. Muito obrigado. Antônio Resch. Um levantamento mostra que Goiás já plantou perto de 90% da área destinada ao algodão. Os municípios produtores apresentam bons resultados. De Goiânia, Ana Paula Bellini. O levantamento foi realizado pelo Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão em Goiás, que acompanha o plantio nas fazendas em todo o estado. Ao todo, foram 86,11% do total da área a ser plantada no estado. A região 1, composta pelos municípios de Goiatuba, Morrinhos, Palmeiras de Goiás e Turvelândia, o plantio permaneceu em 82,74% da área total prevista. O número representa 8% da área total a ser plantada em Goiás. A região 2, composta pelos municípios da região sudoeste do estado, o plantio alcançou 98% e a região 3
já completou 100% do plantio de sua área. A região 4, composta pelo município de Britânia, ainda não começou a semeadura do algodão, devido ao calendário da Agrodefesa, que prevê para fevereiro o plantio nessa região. Segundo o levantamento da Conab, a estimativa é que seja cultivado cerca de 30 mil hectares, um aumento de quase 10% em relação à temporada anterior. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Vamos saber como é que está o mercado de insumos, grãos usados na produção, por exemplo, de carne, em todo o país, com o Felipe Fabre, da Scott Consultoria. Olá a todos, eu sou Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje nós estamos aqui para trazer o fechamento do mercado do milho neste mês de janeiro. Bom, como que foi o comportamento do mercado do milho? Os preços trabalharam firmes e em alta ao longo do mês de janeiro como um todo. Aqui em Campinas, a referência registrou uma alta de 9,7% no acumulado para este mês, com a saca negociada hoje a R$ 102,00 no fechamento ali no dia 31 de janeiro. Que fatores que deram força para o milho retomar aí os preços ao longo desse mês de janeiro? Primeiro, nós temos uma quebra de produção do milho de primeira safra, puxado pelas condições das lavouras no sul do país. A Conab estima aí uma queda na produtividade média de primeira safra em torno de 15%, 14,8%, então uma quebra bem forte na produtividade das lavouras nessa primeira safra. Além disso, nós temos também os estoques de passagem bem enxutos neste comecinho de ano, pesando com relação às cotações em meio a essa quebra de produção na primeira safra. Nós estamos falando hoje dos estoques de passagem nos menores patamares desde a safra 2015-2016. E por fim, também tem pesado sobre as cotações o término da isenção do PIS/COFINS sobre a importação de milho no mercado brasileiro. Só para a gente ter uma ideia, em 2021 o mercado brasileiro registrou o maior volume de milho internalizado em um ano. Aí. E essa situação, é claro, o volume, comparativamente à nossa produção, ele é muito pequeno, mas ajudou a conter aí novas altas ao longo do ano para o cereal. Então esse término da isenção do PIS/COFINS, ele acabou também pesando aí com relação às importações que diminuíram agora em janeiro frente a dezembro passado. Bom, pessoal, o que a gente pode esperar para o curto prazo? Expectativa de preços ainda firmes, mesmo com o avanço da colheita ao longo das principais praças produtoras, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, agora nesse comecinho de mês, né? A expectativa vem aí com possíveis novas quedas com relação à produtividade, e isso deve seguir mantendo o mercado ainda firme em curto prazo, pensando no cenário atual. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Felipe. Hoje, quarta-feira, vamos saber do leiloeiro Gabriel Borges qual é o touro do dia do Genética BR. E a ação touro do dia de hoje traz para você o lote número 225, Remanso Baticom. Olha que touro bruto, olha aí, extraordinário, filho do provador do Izê, que vai ao sangue do grande marisco, na Raoca, que vai ao sangue do grande Remanso Oneraldo. Extraordinário, e a Raoca ainda traz aí, na linha materna, o sangue do grande Ranger da Colonial. Esse touro é excepcional, esse touro entra na condição de touro do dia, mas olha, é um touro Deca 1 para peso a desmama, colocando mais de 15 quilos no bezerro a desmama, para peso ao ano, colocando mais de 20 quilos no bezerro ao ano, e ao sobreano coloca 23 quilos no peso do garrote. Total materno de peso a desmama Deca 1, idade ao primeiro parto, esteio, área de olho de lombo, acabamento de carcaça, estrutura corporal, precocidade e musculosidade extremamente favorável, tanto para perímetro escrotal aos 450 dias, quanto para marmoreio. É um filho do provador, meu amigo. Olha, e na ação todo do dia, ele entra de 15 para R$ 13,00 a dose no pacote de 200 doses. Então não perca a oportunidade de pagar baratinho num touro melhorador, que é o caso do Remanso Baticom, meu amigo. Hoje a ação todo do dia é com ele. Não perde o horário. Olha aí, meia-noite, horário de Brasília, encerra a oferta do touro do dia.
E hoje, a partir de 8h30, no horário de Brasília, tem a sequência da oferta especial de sêmen do Genética BR. Teremos sêmen de reprodutores de raças zebuínas, você viu um aí como o touro do dia, e tem também reprodutores de raças europeias, raças taurinas, hoje à noite, a partir das 8h30 de Brasília, com realização da Connect Leilões. Intervalo comercial, já voltamos. O Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Tarde bastante nublada e tem previsão de chuva generosa, 12 milímetros, segundo a meteorologia. A produção industrial brasileira cresceu 2,9% em dezembro na comparação a novembro do ano passado, informou hoje o IBGE. O órgão lembra que em novembro a variação do setor foi nula, quando interrompeu 5 meses seguidos de queda na produção. Na comparação com o desempenho de dezembro de 2020, a indústria recuou 5%. Em todo o ano passado, o setor expandiu quase 4%, segundo o IBGE, interrompendo 2 anos consecutivos de queda. Entre novembro e dezembro, as 4 grandes categorias econômicas e 20 dos 26 ramos pesquisados mostraram crescimento na produção. Dentre os setores pesquisados, as influências positivas mais importantes vieram de veículos automotores, que cresceram 12% em dezembro. No Rio Grande do Sul, a falta de chuva começa a provocar desabastecimento nas comunidades rurais. Tem produtor percorrendo quilômetros para dar água aos animais. Reportagem de Viviane Lara. A estiagem continua causando efeitos na agropecuária do Rio Grande do Sul. Mais de 253 mil propriedades sofrem com a falta de chuva. Situação essa que deixa 22 mil famílias sem acesso à água. Realidade do seu Flávio, que mora no interior de Cruz Alta e estava racionando o pouco de água que ainda tinha para o consumo. Estamos sofrendo com a água, mas é para o consumo mesmo da casa. Para os animais ainda tem, daí tem que puxar, mas é difícil. Nesta propriedade, o bebedouro dos animais secou há mais de um mês e o produtor precisou pedir ajuda para manter os animais vivos. Antes da chegada da Defesa Civil e do Exército para abastecer a propriedade, durante esse período sem água, seu Ari percorria todos os dias cerca de 3 quilômetros para dar água aos animais. Estou deslocando 4 quilômetros, 3 quilômetros daqui, onde é que os outros proprietários de água, de riacho aí, me acolhem, né? E os animais aí com água para eles matar a sede, né? Que se eu usar do poço de água que eu tenho na propriedade aqui, eu fico sem água na casa aqui, né? Se tivesse correndo um período normal, no fim da propriedade aqui eu tenho um bebedouro d'água muito bom aqui, mas ele não aguentou, com essa estiagem aí não aguentou, mesmo a retroescavadeira tendo afundado o bebedouro lá, e ele acabou secando, né? A chegada do caminhão-pipa trouxe alívio ao produtor de leite, que tem visto o volume ordenhado despencar por falta de alimento e água. Segundo a Emater, a produção leiteira tem registrado perdas em 27 mil propriedades gaúchas. Eu semeei milheto, a pastagem de verão aí, e não nasceu. Não nasceu, como vocês estão vendo aí, tá a terra limpa aí. O que está aguentando aqui é a braquiária, né? Eu tenho uma parte semeado braquiária e o campo nativo, né? Ainda tem um pouco de grama no campo nativo, mas está seco, né? E a produtividade caiu quanto nesses dias? 60%. Eu cheguei a tirar 150 litros de leite dia e hoje eu estou com 60, 70 litros de leite por dia, das mesmas vacas, ordenhando 10, 12 vacas, né? O cenário dos produtores Flávio e Ari são realidades vividas por outras famílias em 19 comunidades rurais de Cruz Alta. E segundo a Defesa Civil,
um plano de ação foi estruturado para garantir o abastecimento. A gente está criando um plano de ação que vai ser muito importante para nós fazer esse levantamento. Em algumas áreas a gente está criando a área azul, a área amarela e a área vermelha. E daí essas áreas a gente vai marcar, quando tiver a área vermelha, a área de risco. A área amarela, que está estável, e a área azul, que está tranquilo. Queremos deixar todos o pessoal da comunidade tranquilo, que a gente está trabalhando em cima e vai atender todas as demandas possíveis. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. O calor e a umidade, que são características do verão, favorecem a incidência de descargas elétricas. E é nesta época do ano que aumenta o número de raios. O Brasil é líder mundial de registros, com média atual de cerca de 78 milhões de raios todos os anos. Informações de Kylie Rodrigues. Essa média, no entanto, deve aumentar até o final do século e chegar, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a 100 milhões de raios por ano. Nos últimos 2 anos, para se ter uma ideia, a quantidade de descargas elétricas registradas no nosso país foi bastante superior à média. Em 2020, caíram 126 milhões de raios em território brasileiro. Em 2021, foram 154 milhões. Na sequência do ranking dos países com a maior incidência de raios estão a República Democrática do Congo, onde incidem anualmente mais de 43 milhões de raios. Estados Unidos, que registram média de 35 milhões de raios por ano. Em relação ao número de mortes provocadas pelo fenômeno, o Brasil ocupa a 7ª posição mundial. Também, de acordo com o INPE, neste século já foram registrados quase 2.200 casos, uma média de 110 casos por ano no período. A probabilidade de uma pessoa morrer atingida por um raio no Brasil é 1 em 25 mil. A chance é pequena, mas maior do que a de ser mordido por um cachorro, que é de 1 em 100 mil. A regra básica para não ser vítima de um raio é evitar lugares abertos, como praias ou campos de futebol, em caso de tempestade e descargas elétricas. Assim que a chuva começar, o recomendado é procurar abrigo sob alguma edificação, prédios ou casas, por exemplo. Outra opção é, se estiver dentro de um carro, permanecer nele sem encostar nas partes metálicas. Não fique perto de aparelhos elétricos, como o telefone com fio ou celular conectado ao carregador. E nem se abrigue ou fique próximo de árvores. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. 5 horas e 33 minutos, vamos mudar um pouco o nosso assunto aqui para dizer que a pandemia de Covid trouxe um aumento da demanda no mercado de cavalos. Para fugir da concentração nas áreas urbanas e evitar a doença, famílias deixam as cidades e recorrem ao campo, onde cresceu a procura por cavalos para lazer e esportes. O movimento levou ao aumento da produção de equipamentos e de serviços de saúde animal. Muita gente já diz que o cavalo está virando, está quase como um pet. Uma dessas pessoas é o médico veterinário Luiz Gustavo Tenório. Veja a entrevista dele a Walter Pulga Júnior. E alguns analistas de mercado, consultores, estimam que a demanda por cavalos cresceu durante a pandemia. Aliás, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já mostrava um crescimento de quase 2% em 2020 no número de cavalos no país. Eu tenho aqui comigo o Dr. Luiz Gustavo Tenório, veterinário especialista em cuidados com a saúde do cavalo, e vamos conversar um pouco sobre a evolução desse mercado, né, para os equinos. Dr. Gustavo, obrigado por ter aceito o convite. De fato, a demanda por cavalos aumentou no Brasil. O que o senhor sente como veterinário que atende esse setor? Bom,
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Enfim, sim, aumentou e vem aumentando bastante, né? Um dado relevante, histórico, é que toda vez que você tem uma Olimpíada em um país, você tem um acréscimo nas modalidades olímpicas. E o esporte equestre é uma modalidade olímpica, então isso era esperado. Só que no Brasil nós tivemos um retardo disso, ou seja, uma lentidão, né, nesse retrato, né, nessa consequência. E aí a pandemia, que teoricamente seria uma parada, eu acho que foi um estímulo a mais, porque as pessoas saíram das cidades e olharam para os seus sítios, suas chácaras, né, suas fazendas e até os seus aras que estavam meio desativados por qualquer outra razão e começaram a olhar esse mercado, né, olhar de novo esse bem, né, essa modalidade, e tem tido, sem dúvida alguma, uma evolução, uma procura, um aumento, né, e uma evolução em âmbito nacional. O senhor trabalha com saúde animal, é especialista em cascos, mas vamos falar de saúde como um todo. A demanda por cuidado com os animais, cuidado com saúde animal, ela avançou muito nesse período também, porque até procurar cavalo para lazer, para distração, é compreensível. A pergunta é, esse público está mais sensível à saúde animal? Sim, porque a partir do momento que você traz ele mais para perto, ou melhor, que você fica mais perto dele, que você olha e convive mais com ele, há uma necessidade da preservação, da saúde desse indivíduo. Fazendo um comparativo, é o mercado do pet. Hoje a gente tem visto muito que os números, né, têm mudado no seguinte sentido: você tem diminuído ao longo dos últimos 10, 15 anos o número de grandes criadores de cavalo. Mas nós temos um aumento na mesma proporção de proprietários de cavalo. Ou seja, o cavalo está virando quase que um pet. Então é melhor, é mais acessível ele ter 1, 2 cavalos do que ele criar 10, 20. Então, com isso, você vai ter os centros de treinamento crescendo, desenvolvendo mais, ou até mesmo aquela modalidade de baias de aluguel. Quem tem uma chácara e quer, de repente, gosta de cavalo e quer fazer uma renda, muda-se a sua estrutura e começa a oferecer esse tipo de serviço. E a demanda por saúde animal, por serviços veterinários, cresce na mesma proporção? Como o senhor vê esse mercado? Sim, ele cresce porque não tem como você ter o animal e não ter um médico veterinário no meio dessa situação. O grande elo de ligação da equinocultura sempre vai ser o médico veterinário. Você, por mais que tenha o prático, que é um erro, porque ele não tem conhecimento técnico nenhum e coloca em risco aquele bem, quando ele faz toda e qualquer sorte de procedimento. Então, o profissional responsável por poder administrar isso, orientar e fazer todo e qualquer tipo de procedimento é sim o médico veterinário. Então, se você tem uma demanda crescente no uso do cavalo, o médico veterinário também passa a ser mais acionado e fazendo parte de tudo isso. Bom, o senhor pretende, já tem estruturado aí um curso voltado para cascos, né? Está programado aí para ocorrer agora em Brasília. Sim. Cuidar de casco de cavalo é muito complicado, doutor? Vamos lá. Não, e não é. O problema é que a frase milenar que diz que sem casco, sem cavalo, no foot, no horse, ela é cada vez mais real e presente no dia a dia. Porque o cavalo depende dos seus cascos para sobreviver. O cavalo dorme de pé e dorme sobre os seus cascos. Então, a partir do momento que não haja uma preocupação com a saúde do casco, com a correta alimentação, com a saúde da boca, você não vai ter um cavalo para usar no lazer. Esse cavalo vai sentir dor, vai ter problema e a gente vai direto contra o bem-estar desse indivíduo. Então, nem você, quanto proprietário, vai ter o benefício e nem tampouco o animal vai ter condição de te oferecer qualquer coisa. Então, o cuidado com os cascos é um fator fundamental dentro do cenário da equinocultura mundial, não só nacional. Então, é preciso sim, e para isso,
O veterinário ele precisa se especializar, se qualificar, porque as universidades não dão essa condição a ele. Os ferradores não são apenas práticos, porque eles também precisam de uma qualificação muito grande. E aí vem o objetivo desse treinamento que nós estamos oferecendo. É exatamente o quê? Fornecer ao médico veterinário e ao ferrador mais um ponto de aperfeiçoamento para que ele possa cuidar, tratar e orientar os seus clientes e o mercado de uma forma geral de maneira correta e objetiva, sem ficar dando volta, gastando, enfim, e não tratando adequadamente. Bom, o curso que o senhor pretende dar é de radiologia aplicada à podologia. Ou seja, já avançamos aí para uma sofisticação quando falamos de cascos? Não, nem tanto. Isso é um exame elementar. O uso da imagem do raio-x para o cuidado com o casco é fundamental. Você não pode cuidar de casco ou ter um diagnóstico de casco sem ter a imagem. E pela condição, pela forma do casco, pela sua estrutura, a ultrassonografia ela é muito limitada. Então nós temos apenas o raio-x ou a ressonância magnética, sendo que o raio-x ele é extremamente prático porque ele é portátil, é digital, é sem fio, você consegue toda essa praticidade. Então é a maneira de você orientar o médico veterinário ao ferrador de cavalos o posicionamento correto, como são os aspectos, as principais lesões e qual é a orientação com o uso de ferraduras, de órteses, para o tratamento dessas lesões mais acometidas, né? Não tem como você falar de todas as lesões, mas você consegue sim ter um apanhado das principais lesões e orientá-los. Bom, você acaba de ouvir o Dr. Luiz Gustavo Tenório, veterinário, que está promovendo um curso em Brasília de radiologia aplicada à podologia para cavalos. Agradeço a entrevista do professor, doutor Luiz Gustavo Tenório, que atua na Bahia, percorre regiões do Brasil, divulgando aí, fazendo treinamento, preparação dos profissionais que atuam com cavalos. Agradeço a entrevista mais uma vez, agradeço a entrevista do Dr. Luiz Gustavo Tenório, Walter Puga Júnior de São Paulo. Muito bom. A Nelorizan, uma das mais tradicionais marcas do Nelore brasileiro, né, surgiu com o Zancaner, um dos pioneiros na avaliação genética do Nelore, que tem representantes na região de Araçatuba que melhoram, aprimoram essa seleção. Fazenda Bom Sucesso, Fazenda Bela Alvorada. A Bom Sucesso realiza dia 19, agora de fevereiro, um leilão no Canal do Boi. Daniel de Paula faz o convite. Todo mundo gosta de uma boa novidade. E quando essa novidade carrega no sobrenome Bom Sucesso Nelorizan, aí você pode reservar o dia 19 de fevereiro, um sábado, a partir de 2 da tarde, para essa grande oportunidade que também é uma novidade no calendário de leilões da Bom Sucesso. Nos seus 60 anos, a Bom Sucesso coloca um leilão muito especial que tem no nome também a Safra Especial Geração 2020. 60 garrotes do que há de mais moderno dentro da genética Bom Sucesso Nelorizan. Você tem também 4 bezerras da cabeceira da safra, além de aspirações de doadoras. Leilão virtual especial Bom Sucesso Nelorizan. Dia 19 de fevereiro, a partir de 2 da tarde de sábado, com a organização da Central Leilões e a transmissão do Canal do Boi. Essa garrotada tá te esperando, não perde não. É o leilão 60 anos Bom Sucesso Nelorizan. A gente te espera. Os vídeos com os lotes do leilão da Fazenda Bom Sucesso já podem ser vistos no site da Central Leilões. Intervalo comercial, nós já voltamos. Mais Pecuária de volta com imagens ao vivo de Divinópolis, interior, região central de Minas Gerais. Neste momento, tarde bastante nublada, você está vendo muitas nuvens, e previsão de chuva de 12 milímetros, sim, segundo a meteorologia. Mais de 230 itens produzidos em todas as regiões brasileiras já receberam o selo Arte do Ministério da Agricultura. O selo é um certificado concedido para a venda de produtos feitos
de maneira artesanal. Até agora, já foi emitido para 4 categorias: lácteos, carnes e derivados, pescados e produtos da apicultura. Com ele, o produtor garante a qualidade artesanal do produto, que deve ter características tradicionais, regionais e culturais. Produtos que são a cara da região onde são produzidos. Um dos destaques das certificações são os queijos de leite de cabra do Maranhão, estado que tem muita tradição na caprinocultura. Além do Maranhão, o selo Arte já foi emitido para Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. No ano passado, o Porto de Santos registrou movimento recorde, aumento nos segmentos de contêineres, soja e fertilizantes. Foram determinantes para o resultado. Reportagem de Gustavo D'Angelo. O Porto de Santos informou ter movimentado no ano passado 147 milhões de toneladas de cargas, volume 0,3% superior ao de 2020, até então recorde. Os aumentos na movimentação de contêineres, soja e fertilizantes foram determinantes para o resultado. De soja em grãos a granel, a movimentação aumentou 10,5% sobre o ano anterior, atingindo 23 milhões de toneladas. Os fertilizantes cresceram 21,5%, somando 8 milhões de toneladas. As cargas containerizadas cresceram 14%, para quase 5 milhões de TEU. Também foram destaques na movimentação de 2021 os embarques de óleo combustível, sucos cítricos e também as descargas de trigo. Já o açúcar e o milho foram os produtos que apresentaram as maiores reduções. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Você vai ver agora a segunda reportagem da série Estação de Monta. Nós vamos ver as vantagens da IATF, inseminação artificial em tempo fixo. O repórter Mauro Andrade visitou a fazenda Marimbondo, no Paraná, que tem tido bons resultados com a técnica. A estação de monta é um manejo que procura concentrar o período de reprodução dos animais na fazenda para que os bezerros nasçam no melhor momento do ano, quando terá maior oferta de pastagens para o bezerro e para a matriz. Este manejo permite melhorar os índices produtivos da fazenda, além de facilitar o manejo do rebanho, porque separa os animais em categorias de lotes homogêneos. Com relação às fêmeas, o emprego da estação de monta facilita toda a parte de organização do manejo reprodutivo. Então, você consegue dividir os lotes entre vacas paridas, eventualmente até em categorias de paridas, como vacas de mais crias, as multíparas, ou vacas de primeira cria, as primíparas. Essas de primeira cria, ela tem uma exigência nutricional maior. Então, com o planejamento e a organização desses lotes durante a estação, você consegue até melhorar o resultado nessas categorias que são mais desafiadoras. Da mesma forma, você consegue entrar com a categoria de novilhas, por exemplo, ordenadamente no início da estação. E tudo isso tem uma vantagem que se traduz no final do processo todo de melhorar a eficiência reprodutiva categoria por categoria, né? De modo que você pode atuar pontualmente com algumas melhorias de acordo com a categoria animal que está sendo trabalhada. Outra vantagem quando se implanta o manejo da IATF é com relação às novilhas, que contam com a possibilidade de entrar em reprodução precocemente, por volta dos 14 meses. Esse é um lote de novilhas Nelore super precoce, que elas entram em reprodução aqui especificamente nessa fazenda, aqui na Fazenda Marimbondo, com em torno de 14 meses de idade. Enquanto a média nacional de idade para início da reprodução das novilhas está girando aí de 32 até 36 meses, ou seja, 3 anos de idade, uma fazenda boa, as novilhas Nelores, zebuínas entram geralmente por volta de 24 meses de idade. E
vamos dizer, as fazendas top, em termos de melhoramento genético e manejo nutricional, essa categoria tem entrado de uma forma super precoce, que é por volta de 14 meses de idade média. O lote de novilhas super precoce recebem atenção especial quanto ao manejo nutricional antes e após o parto. Essa categoria submetida à reprodução muito precocemente, ela demanda cuidados extras, vamos dizer assim. Então, nutricionalmente, ela tem que ser uma nutrição superior comparada às outras categorias. Ela tem que atingir aí pelo menos 300 quilos de peso vivo, um score corporal adequado, pelo menos 3 na escala de 1 a 5, né? E a idade mínima, em geral, é 13 a 14 meses para ela entrar em reprodução. E aí, posteriormente, após a inseminação, os índices de prenhez delas são um pouco abaixo do que as demais categorias. Só que você ganha em tempo. Você consegue emprenhar essa categoria 1 ano antes do que uma novilha bem manejada, no caso aí de 24 meses. No entanto, isso demanda um cuidado nutricional também nessa novilha prenha até o pós-parto dela. Como os bezerros nascem num período que se tem menor incidência de problemas sanitários e maior oferta de forragem, os bezerros são mais pesados e saudáveis. Esse lotinho de bezerros aqui é o resultado de um protocolo de IATF. Então, o que a IATF possibilita? Você usar um ou mais touros melhoradores ou touros para cruzamento industrial, por exemplo, como é o caso de Angus, sobre as matrizes e ter um resultado bem consistente em termos de idade, né? A variação de idade desses bezerros aqui é em torno de 10 a 15 dias. Então você consegue formar lotes homogêneos em termos de idade. Se usasse um único touro, esse lote seria mais homogêneo ainda, de forma que você tem um ganho genético por usar, né, um desses animais superiores geneticamente sobre as matrizes e também o ganho de manejo. Uma vez que todo esse lote muito homogêneo, ele pode ser feito toda a parte de manejo sanitário, vacinas e vermífugos, com um planejamento muito constante, né, e organizado. Então facilita muito o manejo. E o uso então dessa biotecnologia da IATF permite você utilizar sêmen de touros melhoradores que vão imprimir nas progênies dele, né, nos bezerros, um desempenho superior. Esse desempenho superior pode ser em termos de ganho de peso, determinando aí desmamas mais pesadas, até 15, 20 quilos a mais do que progênie oriunda de monta natural, e desempenho de fêmeas mais precoces, que ciclem mais rápidos, emprenhem mais rápido, e tudo isso imprime um ciclo de produção mais curto, melhorando a rentabilidade do processo como um todo. De Conselheiro Mairinque, no Paraná, Mauro Andrade. Em grande parte das propriedades brasileiras, a estação de monta ou estação reprodutiva já está no seu final ou já acabou, depende do calendário e depende também do regime de chuvas de onde estão localizadas essas propriedades. Essa série de reportagens que você pode rever no nosso portal, sba1.com, serve para você se planejar para a próxima estação, que vai começar lá para outubro, novembro, dependendo da região. Agora são 4 minutos para 6 no horário de Brasília. Estou aqui com João Pedro Cuti Dias, que é um próspero criador de bezerros em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Tudo bem, João Pedro? Como é que está o pasto por lá? Tu trocou o próspero, tem que ser pequeno o criador, né? Onde você vê, falou próspero, fala pequeno. O pasto em região está bom, chovendo bem, nos últimos 40 dias choveu bem, né? Melhorou bastante. E é fundamental, pasto é uma coisa que nós sempre estamos falando aqui, né, Zé? Não tem coisa melhor para criar gado do que um pasto bom. Para a estação de monta tem que ter um pasto bom. Tem que ter. O gado, para entrar na estação de monta, ele tem que ter um score corporal bom, né? Ele não pode entrar um gado mostrando costela, ele vai ser difícil ele emprenhar, vai entrar em cio, né? No seu caso da propriedade em São Gabriel, qual que é o calendário? Em que mês você... É outubro, mais ou menos. Outubro. Para começar a nascer agosto. Então já começar a nascer por lá de agosto. Legal. João, vamos falar um pouco do relatório de bovinocultura, do IMEA. Foi divulgado segunda-feira e a gente repercute agora um trecho desse relatório.
A utilização dos frigoríficos de carne bovina em Mato Grosso caiu para 46% no ano passado, ou seja, menos da metade de toda a capacidade operacional dos frigoríficos é que foi utilizada. O dado é do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Esse índice, 46%, esse índice que aponta a capacidade de abate no estado caiu 6 pontos percentuais em 2021, na comparação com o índice de 2020. A principal causa, segundo o relatório, foi a menor oferta de animais no período. Durante o ano todo, João Pedro e eu falamos muito dessa oferta menor aqui. E agora o IMEA está mostrando que ela foi a principal causa pela redução para menos da metade dos abates, né, do processo operacional da indústria frigorífica em Mato Grosso. Tem outro dado também que o João Pedro fala bastante aqui. A retenção das fêmeas, que também foi responsável por essa oferta menor, foi a maior retenção de fêmeas, a maior dos últimos anos em Mato Grosso. Segundo o relatório do IMEA, apesar da queda anual, o aquecimento do consumo interno de carne bovina no final do ano passado e a retomada das importações da China levaram a um aumento da produção em dezembro, mas durante o ano todo não foi assim. A utilização real subiu 13 pontos percentuais em dezembro para a média de 72%, isso em relação à média de operações em novembro. Então, dezembro subiu 72% em relação a novembro. Mas no ano todo, na média geral, 46% de uso, João Pedro. A grande questão é essa. Se você olhar os dados do IBGE, esse ano, 2021, 27 milhões de cabeças foram abatidas pelo sistema onde há fiscalização municipal, estadual ou federal. E se você pegar 2018, 47% eram fêmeas. Em 2021, apenas 37%. Então, houve uma retenção. Esse frigorífico que trabalha no mercado interno, ele tem que disputar com os grandes exportadores, o gado. O exportador, ele leva uma vantagem. Ontem nós fizemos uma entrevista a respeito de confinamento, mais de 6 milhões e 200 mil cabeças confinadas, na sua grande maioria boi. Esses confinamentos se formam grandes lotes, eles têm poder de barganha, eles não falam com o comprador do frigorífico da região, eles falam com a diretoria do frigorífico, negociam melhores condições, tal, fazem venda a termo, e então sobra, a funila, embreta para os frigoríficos de menor porte ou que não exportam. O mercado interno é disputado. Você também tem uma oferta daquele frigomato, né, que o pessoal que deve ter uns 7 milhões de cabeças que abate sem passar por fiscalização, ele tem que disputar com eles. Eles têm dificuldade de caixa para poder fazer frente, porque o pessoal que vende para ele não vai querer receber à vista, ele tem dificuldade de caixa para atender. E quando ele tem uma ociosidade, o custo fixo por animal abatido aumenta muito. Não é proporcional ao número de abates. Não é, porque ele tem um frigorífico que tem funcionários, tem energia, tem impostos, uma série de coisas, e você usa ele pela metade da capacidade, com certeza isso impacta. Isso não é bom. Não é bom para o setor. Nós temos que evitar que haja evitar um oligopólio num ponto que é o abate. Já tem um oligopólio no mercado, no chegar no consumidor. Os grandes redes de supermercados hoje detêm uma parcela significativa e tem 230 mil pecuaristas aqui no meio, dos dois lados. Então, não é interessante isso. O que esses frigoríficos menores teriam que fazer? Um exemplo que nós sempre citamos aqui, que aqui em Mato Grosso do Sul tem um frigorífico que se habilitou com o CIF para exportar miúdos. E os outros repassam para ele processa e exporta. É uma alternativa. Isso, eles poderiam também trabalhar em conjunto, em comprar insumos, em vender couro, porque a renda do frigorífico menor está muito concentrada no quê? No couro e nos miúdos. Porque o preço que ele paga pela arroba é quase igual ao preço que ele vai ter
na hora de vender a carcaça casada. Então ele fica A margem é muito apertada. Muito apertada. Não, o próprio Scott mesmo, volta e meia, fala que está com margem negativa. Então, esse é o problema. Você tem uma concentração muito grande. Mato Grosso é um estado criador grande, mas também ele é o maior confinador. Então, a disputa por um animal, com certeza, existe. E esse dado do Mato Grosso, você pode extrapolar para o resto do Brasil. Uma outra coisa que esses frigoríficos menores estão fazendo hoje, que eu creio que seja interessante também, eles prestar serviço. Aqui tem frigoríficos aqui em Mato Grosso do Sul que abate para 5, 6 intermediários que compram o gado, pagam, não sei como é que eu acerto com eles com o frigorífico, normalmente entrega o couro e os miúdos para o frigorífico e ele abate e entrega a carcaça e esses intermediários colocam no mercado. É uma alternativa, no Paraná, por exemplo, aquelas cooperativas de produtores, aquelas cooperativas que reuniu pecuaristas, eles também terceirizam o abate, contratam um frigorífico, então essas ações teriam que ser mais ampliadas para poder dar um fôlego financeiro para esse grupo de frigoríficos que não tem acesso ao mercado internacional. Por exemplo, hoje quem exporta para a China, a hora que ele coloca no container lá no porto, já recebe 40%, mais de 40% do valor adiantado antes de chegar lá na China. Então, ele tem um capital de giro, um custo menor, ele faz ACC, adiantamento de contrato de câmbio, etc., coisa que o mercado interno não tem esse fôlego. Então, é ruim que aconteça isso? Porque eles ficam uma competição um pouquinho desleal em relação a essa turma aí que tem uma baixa capacidade de operação. A Abrafrigo, que reúne os pequenos, médios e até grandes que não exportam carne bovina, sempre brigou para essa igualdade, não sei se seria igualdade de condições, mas de uma disputa pelo menos mais justa, mais equânime. Equânime, isso aí. Não é, João Pedro? Não pode desequilibrar muito, né, Zé? É porque às vezes o pequeno tem que pagar um pouco mais da arroba do que o grandão paga, que teria condição de pagar mais, para ter a matéria-prima. E muitas vezes antecipar o pagamento. Olha, vou entregar para ti 20 cabeças, tem que pagar. Pagar à vista? Antes, na hora de tirar a nota. Então, você tem essas dificuldades. Agora, esse setor ele vai ter que se organizar, tem que brigar junto. Tem alternativas que possam minimizar, não digo que vai resolver, mas pode minimizar o problema. E outra coisa, você tem hoje no Brasil, você tem que montar uma rede de fornecedores que você tem animais ao longo do ano. Porque tem momentos, como aconteceu agora em dezembro, choveu, algum animal ficou pronto a pasto, o mercado entrou 13º, festas, etc., aumentou a demanda. Esse frigorífico teria que aproveitar esse boom até para tentar faturar um pouco mais. E muitas vezes ele não consegue por falta de fornecedor, por falta de acesso. Ou para ele comprar o boi, ele tem que puxar o preço, levantar muito o preço da arroba para poder fazer escala. João Pedro, preço neste começo de ano, como é que está o preço do boi? Como é que você tem visto? O mercado ele está meio morno, né? Porque o mercado interno, nesse momento, início do ano, sempre é complicado o mercado interno, em função da renda do brasileiro. As exportações, que foram o grande carro-chefe durante todo o ano 2021, até a suspensão da China em 4 de setembro, elas estão voltando. Só que o câmbio hoje, está abaixo de 5,30, já teve a 5,70, é 8%, 9% menos, também já afeta. A dúvida agora, em fevereiro, é qual é o comportamento do mercado chinês. Nós dependemos muito da China. A China é 40% das exportações. Então, de feriado os portos deles estão com problema, por causa do problema de lockdown, algumas regiões, então é meio complicado o processo. O custo do transporte subiu muito, um contêiner subiu 4, 5 vezes praticamente, o custo de levar um contêiner daqui do Brasil para a Ásia ou para qualquer outro destino. Então, você tem um quadro, nesse momento, nesse primeiro trimestre. Na Bolsa, aparece mais ou menos uma certa estabilidade, 335, 337, depende do vencimento. Agora, vamos ver como é que se comporta agora as exportações nesse mês de fevereiro, né, Zé?
João Pedro Cuti Dias, obrigado. Até amanhã, João. Valeu, bom trabalho. Abraço. Depois do intervalo comercial, continuamos com a pecuária, só que do leite. Preço pago ao produtor de leite que caiu nos últimos 3 meses do ano passado e tem uma tendência de manutenção desse cenário. Depois do intervalo. Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Petrolina, no Pernambuco. Final de tarde, quase começo de noite, já, aliás, começando agora à noite. Já tivemos uma tarde bastante ensolarada e, neste momento, a previsão de chuva não tem. Meteorologia não prevê chuva para a região de Petrolina, em Pernambuco. O preço do leite pago ao produtor recuou nos últimos 3 meses do ano passado, baixa de 7,2% em média, segundo a Conab. Os preços seguem em queda em 2022. Pesquisadores do CPEA apontam que o pecuarista recebeu em janeiro 0,6% menos pelo leite entregue aos laticínios. Veja mais na entrevista a Walter Pulga Júnior, da pesquisadora do CPEA, a Natália Grigol. O preço pago pelo leite entregue pelo pecuarista recuou em janeiro 0,60%, caiu abaixo de R$ 2,11 por litro. Bom, é o que apontam os técnicos do CPEA, do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, lá na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Mas essa é uma média Brasil. E eu tenho comigo uma das responsáveis pela coordenação de toda essa pesquisa, que é Natália Grigol. Natália, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar o que ocorreu com o leite agora em janeiro. O preço pago ao produtor caiu mais um pouco? Oi, Puca, é um prazer estar com vocês. Sim, a gente tem visto esse cenário de desvalorização no preço do leite ao produtor desde setembro de 2021. E agora, né, com os preços do leite captado em dezembro e pago em janeiro, mais um recuo. Esse contexto todo de desvalorização no campo, Puga, apesar de ser um momento tradicional que a gente vê mesmo os preços caindo, ele não tem a ver com excedente de oferta, como tipicamente acontece, né? Na verdade, nesse ano, toda essa desvalorização do preço do leite ao produtor, ela está atrelada a uma demanda mais enfraquecida na ponta final da cadeia. Ou seja, o consumidor não está muito, vamos dizer assim, dedicando o seu dinheiro para a compra de produtos lácteos, e isso pressiona o mercado. Exatamente. Então, comumente, a gente vê que no começo do ano, nesse primeiro trimestre, as cotações elas tendem a cair por conta de um aumento pontual da oferta, né? A gente espera que as chuvas do verão, elas melhorem condição de pastagem e isso leve a um aumento da produção. Só que não é isso que está acontecendo agora em 2022, é justamente uma diminuição do consumo, tendo em vista esse cenário macroeconômico mais desafiador, né, nesse ano em relação ao ano passado. Então, a gente tem aí consumidores tendo que lidar com uma redução no poder de compra, aumento de inflação, maior endividamento das famílias, aumento de taxa de juros, desemprego. Então, é um cenário que ele dificulta muito o consumidor ele a gastar como gastava antes. E aí, quando a gente está falando de produtos lácteos, tem uma gama muito vasta, né, de produtos, né, e grande parte desses produtos lácteos são produtos com valor agregado, então eles sofrem muito, o consumo sofre muito quando a gente vê uma situação de redução no poder de compra. E aí, tendo isso em vista, as indústrias, elas têm tido muita dificuldade de repassar a alta dos custos de produção dos derivados para o consumidor. Então, os canais de distribuição têm pressionado bastante as indústrias de laticínio por preços, né, mais baixos, e durante aí esse final de ano e agora durante o mês de janeiro, a gente
gente viu uma tendência de aumento dos estoques dos derivados. Esses estoques aumentando, eles acabam pressionando as cotações dos derivados. E aí, para garantir a liquidez das vendas dos derivados, as indústrias têm que recorrer a promoções. Então, de modo geral, o mercado de derivados lácteos, ele teve muito fraco nesse final de ano, né? As cotações com tendência de queda, e esse cenário de desestímulo ao consumo tem sido transmitido também ao produtor, que está recebendo aí, com vários meses consecutivos, né, reduções no preço da matéria-prima, que é o leite cru. De outro lado, o produtor, pecuarista de leite, vê os custos subirem. E o poder de compra está bem menor, não? Vocês analisaram isso também? Sim, a gente observa que nesse período o que tem mais sido complicado para o produtor é justamente, né, lidar com esse momento de redução nas cotações do preço do leite recebido e a manutenção dos custos de produção em patamares elevados. Então, quando a gente pega, apenas analisando o milho, né, que é um insumo essencial para a atividade, a gente vinha observando que para adquirir uma saca de milho, e aí eu estou considerando preços do CPE para fazer esse cálculo, para o produtor adquirir uma saca de 60 quilos de milho, ele estava precisando em torno de 38 litros de leite, isso em outubro, em novembro. Agora, com a diminuição do preço do leite ao produtor, em dezembro, o poder de compra desse pecuarista recuou quase 8%, porque em dezembro ele precisou de quase 42 litros para adquirir o mesmo insumo. Então, Pulga, do lado da alimentação animal, o produtor ele está tendo sim mais custos na compra do alimento concentrado, enquanto o alimento volumoso também não está mais barato, porque a gente tem que lembrar aí que houve um encarecimento bastante expressivo, né, dos fertilizantes. Então, são vários insumos, na verdade, que estão mais caros para o produtor de leite em relação ao ano passado. A gente pode citar também medicamentos, suplementos minerais que também tiveram altas expressivas, fora aí a questão do próprio aumento do preço dos combustíveis e da energia elétrica. E aí, só um adendo, né? Quando a gente analisa essa situação dos custos de produção, a gente vê que tem sim, a justificativa, né, para esse encarecimento tem sim a ver com um aumento dos preços no mercado global. Então, são produtos, são matérias-primas que estão mais caras porque a gente vê uma demanda global por elas aumentando. E isso eleva, claro, o preço desses insumos. Mas também a gente tem um fator que encarece ainda mais esses insumos aqui no Brasil, que é a persistente desvalorização do real frente às outras moedas. Então, quando a gente vê o câmbio muito elevado, ele também causa esse efeito de encarecimento, né, nos custos de produção, porque fica muito mais desvantajoso, fica mais caro importar a matéria-prima desses insumos. Então, como esses insumos estão muito atrelados ao dólar, o fato do câmbio estar muito desvalorizado também encarece ainda mais as compras desses produtos. Então, o momento ele é complicado para o produtor de leite, porque ele vê o poder de compra dele, o poder de investimento dele corroído, né, à medida que a margem dele também se reduz. Começamos agora janeiro, já com uma queda nos preços pagos ao produtor, e os custos tendem a alta. Olhando um pouco mais adiante, Natália, 2022 será um ano difícil para o pecuarista de leite? Tudo que se desenha até o momento, Pulga, é que sim, né? A gente não tem muitos fatores que possam, na verdade, dizer ao contrário. A gente vê uma dificuldade muito grande do repasse dos custos de produção no campo para o consumidor por conta desse cenário macroeconômico mais delicado da economia brasileira nesse ano. Então, por conta até disso, a gente já projeta preços ao produtor em patamares mais baixos, né, nesse primeiro trimestre, do que em relação ao ano passado, porque a gente vê que quem está ditando muito o nível de preço do produtor
do lácteo para a indústria e do lácteo na prateleira é justamente o consumidor. Então, a situação do consumo ela é muito mais delicada esse ano do que ela se apresentava no ano passado. Agora, do ponto de vista da oferta, a gente também tem fatores que são limitantes, né, e que também colocam desafios aí para o setor como um todo. A gente tem, como já comentamos, os custos de produção que apontam aí para um cenário de valorização, de patamares elevados, e também a questão climática, né? A gente está vendo aí muitas irregularidades no regime de chuva, então, em algumas bacias leiteiras aqui no Sudeste, Centro-Oeste, a chuva em excesso, causando prejuízos à atividade, prejuízos logísticos também, enquanto no Sul a seca diminuindo a qualidade da alimentação animal. Então, lidar também com essa questão climática, ela está sendo bastante complicada para o produtor. Como o cenário como um todo, então, ele é muito desafiador, porque ele coloca muitos elementos de incerteza, né, na hora da tomada de decisão para o investimento, Pulga. No momento, os pecuaristas, eles tendem a tirar o pé do acelerador, investir pouco na atividade, e muitos até abandonando a atividade, porque têm vivido aí muitos meses subsequentes de margem corroída, né? Então, a questão do investimento, ela fica comprometida nesse cenário, e fica mais complicado também para o setor como um todo pensar em estratégias, né, de manter um abastecimento de longo prazo, porque a gente sabe que a volatilidade das cotações nesses momentos complicados, eles podem levar a alterações bruscas, né, na estrutura produtiva. Então a gente já vê aí que as indústrias, elas também temem reduzir muito o patamar de preço ao produtor, isso desestimular a produção e a gente poder se encontrar em um cenário em que falte leite, né, aí no segundo semestre. Então, sim, 2022 se coloca, sim, como um ano também de bastante desafio para a pecuária leiteira. Bom, você acaba de ouvir a pesquisadora do CPEA, Natália Grigol. Agradeço a entrevista da Natália. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Muito boa a entrevista com a pesquisadora do CPEA. Agenda de eventos, com muito prazer, depois de muito tempo, né? Pela primeira vez eu estou recebendo aqui em 2022, né? O Silvestre Marinho Balduino do Carmo, titular da Connect Leilões, para falar um pouco deste início de ano, os primeiros eventos já programados com realização da da Connect Leilões. Aliás, eu estou falando desde o começo aqui, viu, Silvestre? Hoje à noite tem o Genética BR, Genética BR. Com a Connect Leilões. Isso, né? isso. E tudo bem? Tudo em ordem, tudo em ordem. Eu até comecei aqui já, peguei a agenda, que o Florencio até fez para nós aqui, ó, com o Silvestre, Connect Leilões, para falar exatamente da nossa agenda 2022. Daí, se Deus quiser, a primeira de muitas desse ano, porque a nossa parceria, graças a Deus, com o Canal do Boi, cada ano que passa, cresce mais, né? E tá tudo em ordem. O ano começa muito bem, com excelentes, pensando assim nesse ano que vai ser com certeza um ano de muitas vitórias, de muitas lutas, né? De muitas vitórias, com certeza. Eu vi uma reportagem da Connect Leilões recentemente, falando Connect Leilões, 7 anos. Eu falei, não, tá errado isso aí, não é possível, 7 anos. Foi outro dia que você começou. Você veio aqui no segundo semestre do ano, estamos começando o trabalho, aí divulgamos o quê? Um leilão, que você tinha poucos eventos, estava começando. Agora, 7 anos, ô Silvestre, que beleza. A gente só tem que agradecer, né? Agradecer aos parceiros, aos amigos, principalmente ao Canal do Boi. O Canal do Boi é peça fundamental no crescimento da Connect Leilões. Uma parceria muito forte desde o começo, logo quando eu comecei com a carreira nova, né? O primeiro lugar que eu vim foi aqui no Canal do Boi, conversar com o Cláudio. Cláudio, eu preciso de uma mão tua, agora a empreitada é diferente e o Cláudio sempre apoiou a Connect Leilões e muito feliz com tudo isso aí. No comecinho aí você chamou de Scott, você colocar a gente lá da Scott, fico muito feliz, viu? Rapaz, porque a Scott é nosso parceiro, sim, né, sim, de conteúdo, e acaba o cérebro nos traindo, né? Infelizmente o cérebro tem essas coisas. Mas ainda bem que eu fiz acordei, a ficha caiu na hora que eu acabei. Não, mas essa é que eu tô falando, mas você falar de Scott com Connect, eu fico muito feliz, que a Scott é um baita de uma empresa,
né, que traz sempre os resultados da arroba do boi, de cotações, muito importante para o pecuarista, muito importante para o Brasil. Então, fico muito feliz com esse emparelhamento que você fez aí. Scott Consultoria, equipe do Alcides Torres, Connect Leilões e Canal do Boi, sempre juntos aqui. É isso aí. Na difusão de conteúdo, de informação e também de oportunidade de negócios. Com certeza. Vamos destacar um outro cenário, o Silvestre, que são os leilões da raça Sind. Você faz de todas as raças, mas vamos destacar o Sind primeiramente. Você está para falar de Olho na Fazenda, que está prestes a começar, sim, mas eu não posso deixar de mencionar o grande leilão que praticamente fechou o ano para o Sind em 2021, transmitido direto do Rio Grande do Norte. Touros, município de Touros, litoral do Rio Grande do Norte, como disse a Isabela Borges, do Terra Pecuária, onde o vento faz a curva, né? Exatamente. Então, foi um leilão espetacular com a raça Sind, mas isso foi uma espécie de coroamento do seu trabalho e sua equipe da Connect, porque grande parte dos leilões da raça Sind do Brasil são transmitidos aqui por nós, por meio da Connect Leilões. Essa parceria, né, da raça Sind, Connect Leilões, Canal do Boi, né, ela vem com certeza dando excelentes resultados, né? E você falou tudo, coroou muito bem o trabalho todo do ano. A gente teve um leilão assim, entusiasmado assim, com a média, a gente falava em 50 mil reais, né? Deu 80 e poucos mil reais de média. O leilão foi um sucesso absoluto. Boa parte dos criadores do Sind lá, uma confraternização maravilhosa. Josemar França, Dona Lourdinha, recebeu a gente como de braços abertos, a família J. França, né, recebeu a gente de braços abertos. Teve lá esses dias agora também o nosso amigo, diretor aqui do Canal do Boi, Florencio, teve lá com o Josemar França também, falou, rapaz, mas esse Josemar França ele é diferente. Diferente, um homem com coração do tamanho do mundo, né, e recebeu muito bem todos, e o resultado de tudo isso foi um leilão para fechar com chave de ouro, né? Um leilãozaço aí com uma super média, um faturamento fantástico, né? E coroando a raça Sind. Falando em coroar a raça Sind, o ano passado, os leilões com a Connect Leilões teve um crescimento de 98%, quase 100%, em comparação com o ano de 2020. Então a raça, ela tá voando, né? Ela tá voando, essa raça. Foi bom também, o Silvestre, a gente vê a participação de alguém que eu acho que você vai confirmar ou não, a figura mais importante da Connect Leilões, que é a esposa do Silvestre Marinho, fica em Londrina lá, cuidando das coisas, da administração, também no final do ano, participando presencialmente do evento, né? Exatamente, ela esteve comigo lá, né, ajudando muito, né? Uma parceiraça, né? A dona também. Falei, filha, você é dona da empresa, você tem que aparecer, você tem que estar comigo também, né? E ela teve no leilão do Adáudio, teve lá agora e com certeza vai andar mais comigo, né? Eu fico dos mais felizes do mundo. Que bom. Bom, Silvestre, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, começando, como se diz nos leilões, né? Iniciando suas compras, então, iniciando os trabalhos da Connect Leilões, apesar de que temos já a venda do Genética BR, que é com vocês também, Connect Leilões, vem aí um de olho na fazenda, e eu queria que você falasse desse evento aqui com a gente. O de olho na fazenda da Nelore Arar, é do nosso amigo Zé Carlos, mais conhecido como Tio Zé, da Fazenda Piquenique, lá de Cruz Maltina, Paraná. Ele que vai apresentar um criador jovem, vai apresentar um gado jovem de excelente qualidade, de boa avaliação genética, né? Faz um trabalho de sustentabilidade, que até a gente vai apresentar agora um Grandes Criatórios aí, aonde ele fala disso, né? Então, com certeza, um gado novo, um gado jovem, a gente vai estar vendendo bezerros, bezerras, novilhas precocinhas, prenhas já, novilhas à ponta para trabalhar, né? Então, com certeza, um evento aí de 80 animais abrindo aqui as vendas, o de olho na fazenda aqui no Canal do Boi, e com certeza abre muito bem, que é um gado de qualidade. Eu fiquei muito surpreso, né? Porque o Zé Carlos é lá de Londrina e eu não tinha ido na fazenda. O dia que eu fui na fazenda, eu falei, mas como assim?
Então é um gado diferenciado. Então você que está nos acompanhando aí pelas lentes do canal do Boi, eu gostaria, posso chamar o Grandes Criatórios? Por favor. Eu vou chamar o Grandes Criatórios, vocês darem uma olhada nesse trabalho fantástico que o nosso amigo Zé Carlos realiza, e eu tenho certeza que quem acompanhar vai ficar muito feliz, e principalmente quem comprar. Acompanha para ver essa matéria. Alto investimento em melhoramento genético, touros melhoradores, precocidade, acabamento. Essas são algumas das principais características do Nelore Arar. O pecuarista José Carlos dos Reis, da fazenda Piquenique, localizada no município de Cruz Maltina, no Paraná, conta como foi o início. Então, isso foi no ano de 2002, nós adquirimos essa propriedade aqui e começamos a fazer um gado de corte, um gado, vamos dizer assim, um Nelore para corte. Aí em 2005 eu tive uma oportunidade que foi vendido um plantel de gado PO e eu comprei esse plantel. E era um plantel bem já de nome, sabe? Lá do estado de São Paulo. E daí começamos a fazer o gado PO. Aí fomos fazendo, inseminando, procurando todos os melhoradores. Aí depois, ultimamente, já paramos inseminando, estamos fazendo transferência de embrião e procurando fazer um melhoramento genético, né? Então essa é mais ou menos a história da Piquenique. Melhoramento genético. O Nelore Arar conta com a avaliação do PMGZ. Então, o PMGZ é um programa da ABCZ que dá subsídio para nós, para você melhorar, fazer o melhoramento genético, né? Então, o que a gente está focando mesmo no melhoramento genético aqui é a precocidade, né? A gente quer eliminar, diminuir o tempo dessa vaca, dessa novilha emprenhar, né? E isso nós chamamos de precocidade sexual, né? Então, nós estamos focados. Além do que, claro, né? Carcaça, peso, né? Tudo isso a gente foca também, né? Não é só precocidade, porque também não adianta se não tiver uma carcaça boa, que é o que o mercado hoje exige, né? A sustentabilidade está entre as preocupações do senhor José Carlos dos Reis. A Fazenda Piquenique possui uma vasta área de preservação, o que possibilita um trabalho de reversão ambiental. São mais de 30 alqueires de mata nativa. Assim, a sustentabilidade é um bem focado aqui, portanto nós temos aqui o reflorestamento, nós temos uma mata nativa, são mais ou menos quase 70 hectares, né? E as APPs todas preservadas, né? Então aqui na Piquenique não tem preocupação do boi poluir, né? Como é muito falado hoje em dia da poluição, aqui nós revertemos tudo, devolvemos para a natureza aquilo que o boi pode explorar. De Olho na Fazenda apresenta a primeira semana Nelore Arar, que acontece de 14 a 18 de fevereiro no canal do Boi. Serão ofertados mais de 80 animais, entre eles 52 novilhas, PO e PC, 10 vacas PO prenhas e 20 bezerras e bezerros PO. Para nós da Conect Leilões, um prazer muito grande estar abrindo a agenda de eventos de venda da Conect Leilões com a primeira semana Nelore Arar, do nosso amigo Zé Carlos Reis, tio Zé, como conhecido para muitos aí. A gente vai trazer um gado de excelente qualidade, animais muito bem avaliados pelo PMGZ, animais jovens, com a pitada de matriz, mas tenho certeza que o cliente vai ficar muito contente com esse trabalho que a gente vai colocar à venda. Atenção, amigos pecuaristas, queremos convidá-lo para a Semana do Nelore Arar, que vai de 14 a 18 pelo canal do Boi. Conto com vocês! Você pode adquirir o seu lote de Nelore Arar durante a transmissão do Canal do Boi ou através do site conectleilões.com.br. Silvestre Marinho, como é que você vai vender esse gado aí? Esse gado, Zaidan, da forma tradicional, eles não vão mexer em nada, vão trabalhar nas 30 parcelas, né? Esse gado jovem, é um gado assim, para quem quer tirar um tourinho lá daqui a pouquinho, você já pode entrar nessa bezerrada, que a bezerrada é um brinco, vocês viram aí alguns
Deu para mostrar alguns bezerros aí. E as fêmeas também, espetáculo. Né? Então a gente vai trabalhar com 30 parcelas, a gente vai ter o frete free. E detalhe importante, os animais, como eles estão no Paraná, onde é livre de vacinação de aftosa, igual Rondônia também, que é livre de vacinação de aftosa, então esse gado entra no estado de Rondônia. Então quero fazer um convite especial também, que eu sei que a audiência da Rondônia é muito grande aqui no canal do Boi. Esses animais que nós vamos estar conversando de 14 a 18, pode entrar no seu estado. E você não pode perder. Você que não tem cadastro com a Connect Leilões, corre lá, pode entrar em contato conosco ou entre no site da Connect Leilões. Você consegue fazer o pré-cadastro por lá e a nossa equipe de vendas entre em contato com vocês depois para terminar esse cadastro. Né? Muito fácil, é muito fácil comprar desse grande evento que vem aí da Fazenda Piquenique, Nelore Arar, do meu amigo Zé Carlos Reis, é o tio Zé. Fica esse convite especial e conto com todos vocês aqui pelo canal do Boi, viu, Zaidan? Silvestre Marinho Balduino do Carmo. Obrigado, sucesso, até a próxima. Zaidan, eu que agradeço mais uma vez a primeira participação e, como eu disse no comecinho, se Deus quiser, de muitas, viu, Zaidan? Grande abraço para você e a vocês também que estão nos acompanhando. Forte abraço. Intervalo comercial, análise de mercado do boi gordo na sequência. Mais Pecuária volta com os destaques da agenda da Ricardo Nicolau Leilões, direto de Sinop, no Mato Grosso. Muito boa noite, Adriano Vidival Filho. Boa noite para você, Zaidan. Boa tarde para quem está nos acompanhando, nos assistindo do Mato Grossão, do norte do Mato Grosso. A gente chega trazendo excelente oportunidade de negócio. Neste fim de semana nós teremos mais um virtual de corte, gadão mesmo, filmado em toda a região norte, que eu passo a mostrar para você a partir de agora. Traz para nós lá, por gentileza, o lote H28. O lote H28 está ali bem próximo de Carlinda, às margens da rodovia. Eu não me lembro agora que rodovia que é aquela que vai para Alta Floresta. O Caleb vai consultar aqui, vai falar para mim, daqui a pouco chega no WhatsApp, que o Lusato deve estar acompanhando também. Olha aí, ó, tá na beira da rodovia. Onde é que estão essas fêmeas? Elas estão lá na Magda, meu amigo. É novilha, aí é gado para criador, para gente que gosta de coisa boa, sistemático, é coisa diferente, tá certo? O único senão, para eu não falar que não tem nenhum senão, tem um. Forte chuva no norte do Mato Grosso, elas saíram sujas. Mas isso não impede, isso não mostra toda a qualidade que o gado tem, não é verdade? É a 320. MT-320, o meu amigo Caleb está falando aí, ó. As margens da MT-320 pode mandar lavar o caminhão gaiola, que nem sujar não suja, rapaz. O trem lá é chique, organizado, você aproveita e já conhece a Magda também. São fêmeas de muita qualidade, como você vai vendo. Isso aí, meu amigo, isso aí é mercadoria para você incorporar no seu plantel e você vai desfrutar dela há quantos anos? Mais de 10 anos. São fêmeas de genética, são fêmeas de qualidade. Neste domingo, com transmissão do Canal do Boi, são 150 fêmeas lá por conta da família Piscinati, ofertando muita qualidade neste domingão, tá certo? Você vai vendo aí este gado. Nós temos outras ofertas também para você que está no... Ah, rapaz, e você sabe um outro negócio que eu estou reparando aqui agora? Ela é moxa, Caleb. Olha aí a filmagem no curral, pra você ter uma ideia. Olha a cor que tava lá, ó. É o Nortão, meu amigo. O Nortão, eu vou te falar um negócio, não alivia na chuva, não. A hora que ela vem com gosto de gás mesmo, né? Mas você que é boiadeiro, sabe disso muito melhor do que eu. Não esconde de forma nenhuma a qualidade que esse gado tem, sem sombra de dúvida, tá certo? Nós temos também lá, além dessas fêmeas que estão ali coladas em Carlinda, capaz que dá uns 8 km de Carlinda, nós temos também lá o lote D14, deixa eu mostrar o D14. São 71 machos, 395 quilos, a 60 quilômetros de Santa Helena, sentido Marcelândia. Olha aí, você que precisa fazer a reposição, você que precisa comprar. E é garrote com cara de boi. É garrote com cara de boi. Você vai vendo aí, ó. Coloca lá, agradece um coxo. Você que precisa colocar no confinamento uma extra de uma oportunidade. Se eu fosse você, corria, pegava o telefone que está embaixo aí, ó. O 6699273360. Já faz o seu cadastro. Fale diretamente com um cabra chamado Epaminondas.
Epaminondas, ele que vai ajeitar a sua vida lá, vai fazer o seu cadastro. E se você precisa fazer a filmagem dos seus animais, você pode manter contato também neste telefone que o EPA te indica para um comercial e você ajeita tudo lá, tá certo? São 71 machos, 395 quilos a 60 quilômetros de Santa Helena, sentido Marcelândia. Agora vamos fazer o seguinte, vamos diretamente para Apiacás. Apiacás, para quem não sabe, o Mato Grosso. Se você pegar o mapa do... Aí tem que conhecer pelo menos o mapa do Mato Grosso, né? Se você pegar o mapa do Mato Grosso, a gente fala assim, mas tem... A turma hoje na escola, rapaz, tem gente que não sabe, como se diz, nem de... O mais perto que chegou de um boi foi um x-salada, né? O Mato Grosso, ele tem uma pontinha, foi boa até que a câmera cortou para mim. O Mato Grosso, ele tem uma pontinha assim, lá é o Apiacás. Traz para nós, por gentileza, o lote H27. O lote H27 foi filmado lá no Apiacás, uma terra boa, produtiva, fértil. Pensa num lugar organizado. O lote H20... Qual que eu pedi? Foi o H27, né? O lote H27... São 32 vacas, lote H27 são 32 vacas. Dessas 32, metade está parida e metade está prenha. A aparição dela lá são 6 machos e 10 fêmeas. São 6 machos e 10 fêmeas dessa vacada que você vai vendo aí, rapaz. E ela tá lisa, menina, ela tá lisa essa vacada. Pesou 420 quilos. Pesou 420 quilos. Essa vacada que você vai vendo, que você vai acompanhando aí o senhor e a senhora. Nós temos também lá, deixa eu mostrar agora para a turma que está me assistindo. Ah, aqui ó, o lote H25, traz para mim lá o lote H25, são 70 fêmeas. O lote H25 são 70 fêmeas, 224 quilos. Daqui a pouquinho o canal traz lá para nós, hein, manobrando o caminhão gaiola. O lote H25 são 70 fêmeas, que você vai vendo aí também um gadão para você fazer bons negócios. Neste fim de semana, esse gado está a 22 quilômetros de Apiacás, lá na Estrada da Balsa. Nós temos também, vamos continuar no Apiacás. Cadê? Aqui, ó, deixa eu mostrar esse. O lote H24. O lote H24 são 72 fêmeas, lote H24, 72 fêmeas, 274 quilos. É volume, né? É volume. São cargas para facilitar, para viabilizar o frete. Nós temos este leilão neste fim de semana, agora com transmissão do Canal do Boi, às 13 horas no Mato Grosso, 14 horas Brasília. E na quarta-feira da semana que vem, nós teremos aí o nosso Boi em Pauta, com uma excelente oferta também. Pode deixar esse gato na tela, como eu vou falando de tudo quanto porque a Ricardo Nicolau está com muito evento, então a gente vai falando de tudo, né? Na quarta-feira a gente tem um Boi em Pauta, às 19 horas. Nós vamos ter uma conversa com a Karen que é da Denner Seguros, para você que quer fazer seguro rural. A Karen vem trazendo essas soluções, inclusive tirando essas dúvidas, trazendo informação para você, amigo boiadeiro, tá certo? Na quarta-feira, você pode filmar os seus animais lá também, vamos ajudar o Lusato. Coitado do Lusato, tá precisando de uma ajuda lá, vamos ajudar ele. Vamos participar, vamos filmar os animais, beleza? E nós temos também, além do lote H24, deixa eu mostrar o lote H26. O lote H26 são 70 fêmeas, 409 quilos. 70 fêmeas, 409 quilos, tá lá. Também um gadão para você que está me acompanhando. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui e não é pelo Cairo, graças a Deus, é pelo Caleb. O Caleb está comigo aqui no... estúdio hoje. O Caleb que saiu da transmissão, abandonou o Cairo. Na transmissão, abandonou eu e o Cairo e agora está cuidando da parte de logística. Então você que está nos assistindo, vai fazer os seus investimentos. Possivelmente você vai falar com o Caleb e ele vai organizar a sua vida, porque o Caleb é um cara muito organizado, vai ajeitar tudo para você lá. Não é verdade, Caleb? O Caleb não me deixa mentir de jeito nenhum. E nós temos também o lote H23. Deixa eu mostrar o lote H23. Dizendo o Caleb aqui, Cairo, que a melhor coisa que ele fez foi ter largado nós. Falou. Lote H23. Você está ouvindo, Karine? São 61 fêmeas, 323 quilos, também na mesma fazenda, também na mesma propriedade. Rapaz, mas que volume, hein? É muito gado na mesma fazenda. Tá ganhando mais, tá até tomando banho. O lote H23 são 61 fêmeas, 323 quilos também, para você que está nos acompanhando. Olha aí, ó. Gadão no Apiacás, mostrei para você hoje, gado no Apiacás, gado em Marcelândia, bem próximo de Marcelândia. E também gado próximo de
Carlinda, né? Para você que está nos acompanhando, uma excelente de uma oportunidade neste domingo com transmissão do Canal do Boi. Faça o seu cadastro, tire todas as suas dúvidas, faça bons negócios com a equipe da Ricardo Nicolau. Os nossos telefones estão à sua inteira disposição, o nosso site lá onde você confere também a nossa agenda completa, tá certo? Leilão neste domingo e na quarta-feira mais um excelente Boi em Pauta, uma extra de uma oportunidade para você fazer bons negócios, seja na compra ou na comercialização dos seus animais. Zaidan, eu encerro a minha participação por aqui. Um forte abraço a você, para toda a sua equipe, para quem sempre está nos acompanhando aí dentro do Mais Pecuária. No Na Batida, eu tô de volta. Até mais. Legal, te espero em Na Batida daqui a pouquinho. Obrigado, Adriano e Edival Filho. No programa Agricultura BR de ontem, Fabiano Reis conversou com a diretora da Agrifato Consultoria, pecuarista também, Lígia Pimentel. Assunto: análise de mercado do boi gordo. Vamos conferir os principais trechos da entrevista. Começo esta edição do Agricultura BR falando sobre pecuária de corte, sobre mercado, e é por isso que nós vamos conversar com Lígia Pimentel, ela que é a titular da Agrifato e participa ao vivo conosco pela internet. Lígia, é um prazer tê-la aqui no Canal do Boi mais uma vez, e eu já vou começar perguntando para você como que você avalia esse momento da pecuária aqui no Brasil, principalmente nas negociações. Nós estamos vendo, principalmente as indústrias frigoríficas numa busca constante, indústria frigorífica exportadora constante de manter um alinhamento com seus dias de escala, que vai mantendo aí uma média nacional de 8 até 9 dias. São Paulo vai mantendo também mais ou menos dentro dessa proporção, enquanto que o pecuarista tem conseguido, de certo modo, segurar os animais no campo e negociando muito melhor essa arroba. Qual que é este momento da pecuária, Lígia? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos, agradeço pelo convite. Olha, a gente tem uma situação bem calamitosa em termos de oferta. Temos duas situações que se somam e trazem um abate bastante restrito, as indústrias sentem isso, né? E essas duas situações são as seguintes, né? No ano passado, nós tivemos situações climáticas bem adversas. Então, além de estiagem, nós tivemos em importantes regiões produtoras geadas sucessivas, né, recorrentes, o que não é comum. Então, vou dar um exemplo bem prático. Nós temos clientes que fazem excelentes manejos de pastagem, inclusive se utilizando aí de adubação, e mesmo eles tiveram que conviver com a morte da pastagem, que não conseguiu sobreviver, né, a essas intempéries recorrentes. Então, o que nós temos hoje é uma consequência da oferta de boi de pasto, dessa escassez de pastagem, né, desse problema que nós tivemos aí climático. Então, mesmo as pastagens que agora estão se recuperando, afinal de contas o volume de chuvas é bem abundante, nós estamos com chuvas hoje um pouco acima da média, né? Por sinal, vocês podem ver até que na janela, não para de chover faz dias aqui, e a gente está no interior de São Paulo, uma região que tem um pouco de pecuária. Então nós temos aí uma oferta menor, mesmo agora chovendo, ainda não deu tempo de engordar o boi e algumas regiões ainda estão carentes de um pouco mais de chuva para poderem recuperar. Some-se a isso, né, somemos a essa situação agora que nós vemos, estamos colhendo em janeiro, que em outubro nós vivemos o pior momento do mercado depois da suspensão das exportações, né? Então vocês devem lembrar, nós tivemos 2 casos de atípicos de vaca louca, né? Encefalopatia espongiforme bovina atípica, aquela que é uma degeneração natural do animal por idade, não por contaminação. A gente já sabe dessa história, o pecuarista conhece bem principalmente. E o que aconteceu foi que nós suspendemos as exportações em setembro e em outubro nós sentimos fortemente os efeitos sobre a cotação do boi gordo. Foi a maior queda para o boi gordo, uma queda mensal, desde a implantação do Plano Real no Brasil. Então isso assustou muito o pecuarista. Todo mundo ficou incerto aí, todo mundo ficou desconfortável diante da incerteza. Inclusive os frigoríficos, tá? Que reduziram o volume de abates por não saber o que ia acontecer na sequência, né? Para rever a estratégia de comercialização. Como o pânico apareceu em outubro, se você pegar outubro e somar 100 dias, que é mais ou menos o tempo de coxo de um animal, que deveria aparecer agora, justamente nós estamos sem oferta de animais terminados, porque lá atrás ninguém apostou para entregar o boi hoje, tá? Em decorrência desse pânico, desse susto que nós sofremos lá atrás. Então nós temos uma oferta assim muito minguada, muito estreita, né? E que levou, inclusive, algumas plantas frigoríficas, algumas indústrias, a decretar uma paralisação de mais ou menos 10 dias em algumas unidades,
Porque não tem oferta, eu não estou conseguindo uma boa valorização aí da carne no mercado atacadista e varejista, afinal de contas, nós estamos sofrendo com inflação e desemprego, e o que a gente tem é uma situação de pouca oferta, pouca demanda, mas equilibrando os preços em patamares historicamente elevados, principalmente sob o ponto de vista nominal. Lígia, há também aí dentro daquilo que você acaba de explicar, esses fundamentos que nós estamos vendo no mercado, uma expectativa, neste momento, um pouco maior, com a vista de que China sai do seu feriado prolongado de Ano Novo, né? O Ano Novo chinês ocorre em data mais longa, né? Quase uma semana, e ocorre posterior ao que acontece no resto do mundo. Mas uma expectativa maior de aquisições de carnes, de compras chinesas junto à pecuária brasileira. E agora, mais no curto prazo, esta semana é marcada também pelos salários que chegam à conta dos brasileiros. Isso mexe um pouco com o mercado interno. O que você espera desse mercado agora, neste momento, né, mais de curto prazo, e como que ele deve reagir junto à pecuária brasileira, principalmente à produção? Nós já visualizamos uma movimentação de início de mês, de retorno às aulas, né? Então, hoje no atacado, por exemplo, nós vemos uma boa demanda pelo boi casado castrado, que é um animal um pouquinho mais valorizado quando a gente transforma ele em produto e carne. Essa movimentação, né, ela é uma recomposição de estoques, né? Então, isso fica muito interessante quando a gente olha. Tem um pouquinho menos de demanda por boi, já que nós temos algumas paralisações, como citei para vocês. Essa notícia é de ontem, né? Algumas pessoas, inclusive, já estão sabendo. E nós temos, de maneira conjunta, um pouquinho mais de demanda por recomposição de estoques, levando a carne a se valorizar um pouco. Isso é bom, né? A gente nunca gosta de falar que tem menos demanda por boi, mas o mercado estava muito esticado, ou seja, zero oferta e zero demanda, só para falar de uma maneira bem ilustrativa. Na verdade não é zero, mas a gente tinha uma oferta muito curtinha e a demanda muito curtinha também, uma produção, um abate muito pequenos, então estava muito esticado esse mercado. Ele não é muito saudável quando ele pressiona demais as margens do frigorífico, do atacado e do varejo. Quando pressiona demais, a gente sabe que esse movimento ele não dá chances de o boi se valorizar mais também, apesar da oferta curta, né? E o que a gente vê agora é um pouquinho de equilíbrio desse mercado que estava muito esticado, um pouquinho menos de demanda, e principalmente em algumas praças, né, em que essas plantas estão paralisando, e por boi, né, um pouquinho menos de demanda por boi, e um pouquinho mais de demanda por carne, pela recomposição de estoques de começo de fevereiro. Então isso talvez não faça o boi subir muito mais, né, até porque nós estamos começando a entrar no período sazonal, de chuvas evoluindo, pastagem se recompondo, tá certo? Então, sazonalmente, daqui para frente, o boi ele vai perdendo um pouco de sustentação. Isso é tradicional, a gente sabe que isso acontece até um fundo que é registrado normalmente entre maio e junho, tá? Mas como a gente vê um pouquinho mais de ação, de atitude, de movimentação no atacado, em recomposição aí de estoques para o espera do início do mês, pode ser que o boi ainda se sustente mais um pouco, afinal de contas, essa situação de oferta ela não muda de um dia para o outro, a gente vai sentindo ela gradualmente, ela vai mudar de maneira lenta, a gente pode sentir o boi sustentado nesses patamares atuais mais um pouquinho, tá bom? Isso é muito interessante. Afinal de contas, nós estamos falando aí de um boi em São Paulo, 340, ontem saíram até alguns negócios especiais em 350, ou seja, é mais alto, são preços mais altos do que quando a gente estava negociando antes da suspensão, que era lá em agosto, né, que a gente tinha um boi de 315, tá? Então é muito interessante, eu acho que vale a pena ir compassando as vendas aí, negociar, fazer bons negócios. Eu sempre acho que vender, né, comercializar com a cabeça tranquila no travesseiro é melhor do que no desespero, então acho que agora é um bom momento. Lígia, quem tem o maior desafio hoje? O pecuarista, nessa busca de ter as melhores janelas de negociação e vender o seu produto, a matéria-prima, por um preço melhor? A indústria frigorífica exportadora, que está fazendo essas aquisições, ou o frigorífico que não é exportador, que meio que ficou entre essas duas pontas e precisa basicamente pagar também preços muito parecidos com o que os exportadores estão pagando. Quem que está com o maior desafio agora? Agora, quem está com o maior desafio, com certeza, é o frigorífico de mercado doméstico, tá? Aquele que não exporta, porque o mercado brasileiro está muito deprimido, e como eu falei, a gente tem uma oferta muito curta de animais, o preço do boi está alto, então está difícil fazer essa conta
positivar, vamos falar assim, né, entre a compra do boi e a venda da carne. Para quem exporta, já tem uma situação muito mais confortável, mas lembrando do risco que apresenta também a exportação. Afinal de contas, de setembro até dezembro do ano passado, um trimestre do ano, né, um quarto do ano, nós passamos sem exportar. Então, você veja aí o risco, né, a volatilidade do resultado da operação de exportação dentro desse contexto, né, esse risco, ele existe. E o pecuarista, ele está bem ali no meio, né, agora ele não fica, é difícil ainda, uma situação muito difícil, porque a reposição está muito cara, os custos estão elevadíssimos. Agora a gente entra numa fase do ciclo pecuário em que fica bastante difícil, né, pagar a conta, porque a reposição está muito valorizada, fora a pressão de insumos dolarizados, nutricionais, etc. Mas ele tem um pouquinho mais de ferramentas de manobra, porque nós estamos na fase das chuvas, né? Então as pastagens começam a se recuperar, ele consegue, trabalhando bem um nível de análise, né? Ele consegue encaixar comercializações em momentos-chave que talvez tragam um resultado marginal mais positivo para ele. Ele tem um pouquinho mais de folga agora do que no período de entre-safra, em que se paga uma diária muito cara e não tem como segurar esse animal, senão a gente adiciona diárias. Só lembrando, diária no Brasil Central ano passado, em média no segundo semestre, estava entre R$21 até R$25, dependendo do lugar aí onde se engordasse. Então era uma diária cara, a não ser que tivesse sido composta aí por grãos lá atrás, antes de ter dado aquele grande salto, né, de alta o preço dos grãos, mas a grande maioria teve que lidar com a diária cara mesmo. Lídia, e na noite de hoje, você, a Agrifato, no canal do YouTube da empresa, vão falar sobre comercialização, vão falar sobre análise, como que os interessados, né, que aí nós vamos ter uma gama de pessoas que são interessadas no assunto, não só pecuaristas, mas dessas pessoas que podem participar. Como é que vai funcionar essa aula, essa palestra que nós teremos na noite de hoje? Nós temos uma demanda muito grande por conteúdo que caiba no dia a dia do produtor, né? O produtor é muito ocupado, ele é gestor ali de uma sequência de centros operacionais, né, e de problemas do dia a dia, desde a cerca até a nota fiscal que você tem que emitir, né? Então, o que acontece? A gente traz um nível de análise bem básico que cabe no dia a dia do produtor numa aula grátis. Então, vai ser grátis, para abrir os horizontes mesmo, para levar os princípios de uma análise bem feita e que, se ela for bem feita mesmo, se ela for legal, se ela encaixar direitinho no que o mercado traz de dados, ela acaba trazendo também uma boa qualidade de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, pega lá em agosto, de agosto para setembro, a gente teve que suspender as exportações para a China. Olha, suspendemos, e aí? O preço cai ou não cai? Olhando alguns indicadores de mercado, isso ajuda, né? Essa decisão ela é facilitada e te ajuda a comercializar melhor em determinados momentos, exatamente o que a gente estava falando agora há pouco. Então a gente vai trazer uma aula, ela é grátis, aberta para todo mundo, vai estar no nosso canal do YouTube, às 19 horas do horário de Brasília. Espero vocês lá para a gente poder compartilhar esse conhecimento, né? Eu tenho mais de 15 anos atuando no mercado, ajudando as maiores propriedades do país a comercializar melhor. Então nós vamos abrir de maneira gratuita para o público, acompanhar como que é a base dessa análise, para vocês tentarem encaixar aí no dia a dia de vocês também e transformar para melhor o nível de comercialização. Então já aproveito agradecendo também pelo espaço para falar um pouquinho sobre essa Masterclass. Bom, essa é a Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, é pecuarista, que foi entrevistada ontem do Fabiano Reis no programa Agricultura BR. No finalzinho da entrevista ela chama para uma aula, que foi ontem, e nós mantivemos esse trecho da entrevista para informar você que tem essas orientações da Agrifato que estão gravadas no YouTube. A aula foi ontem, ao vivo, mas o material ainda está disponível também, caso você tenha interesse, no YouTube da Agrifato. Intervalo comercial, daqui a pouco os preços do boi gordo, até já. Mercado financeiro, o dólar comercial fechou hoje cotado a R$ 5,27, com uma leve alta, você vai dar uma olhada aqui, 0,07%, 0,07%. O índice Bovespa, principal índice que mede os negócios com ações na B3, fechou hoje com 112.240 pontos, uma queda de 0,87%.
chegada de uma frente fria amanhã volta a espalhar chuva e temporais pelo Rio Grande do Sul. Atenção ao risco de trovoadas e ventanias. Quem vai trazer os detalhes da previsão do tempo é Renata Ferreira. Olá, Renata. Olá, Zaidan. Olá a todos. Exatamente. Após dias mais quentes, a chuva finalmente ocorre em áreas do sul brasileiro amanhã, principalmente no Rio Grande do Sul. É que a chegada de uma frente fria na região vai espalhar chuva e temporais nos 3 estados sulistas. Na fronteira oeste, essa precipitação pode vir a qualquer hora do dia. Atenção também ao risco de trovoadas, volumes altos de chuva e ventania. Sobre a região sudeste, Zaidan, outra frente fria na altura do Espírito Santo canaliza a umidade e há previsão também de chuva fortes no leste e nordeste aí de Minas Gerais e também no estado capixaba. E essa chuvarada, Zaidan, pode gerar transtornos como pontos de alagamentos e também de inundações. Amanhã no centro-norte brasileiro, olha só, o tempo segue firme aí no interior da Bahia e também de Pernambuco, mas chove forte entre a costa do Piauí até o Amapá, com aumento também da chuva em Manaus. E tem previsão também amanhã de chuva a qualquer momento em áreas produtoras de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. E atenção, a tendência, Zaidan, para os próximos dias é de retorno da chuva e aumento da precipitação, com novos riscos para inundações, alagamentos e deslizamentos de encostas no estado de São Paulo, a partir deste domingo aí, dia 6. Na próxima segunda-feira, a previsão é de altos volumes de chuva em toda a região metropolitana de São Paulo. Alerta também, Zaidan, para o estado de Mato Grosso do Sul, com previsão de temporais aí neste fim de semana. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. O Congresso Nacional retomou hoje as atividades legislativas no modo semipresencial para evitar a contaminação pelo vírus da Covid-19. A repórter Berenice Leite tem as informações. O ano legislativo no Congresso Nacional teve início com uma sessão solene de abertura, que contou com os representantes dos 3 poderes. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, abriu a sessão e aproveitou para falar sobre os desafios que o Brasil tem pela frente. Temos pela frente um ano politicamente complexo, em uma conjuntura ainda profundamente marcada pela crise sanitária, de que ainda não saímos e que tem deixado marcas econômicas e sociais de longo alcance. O presidente Jair Bolsonaro tradicionalmente fez a leitura da mensagem presidencial que aponta as prioridades deste ano. E em meio aos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis, os parlamentares devem concentrar seus esforços principalmente nessa pauta. A necessidade de reformar o sistema tributário brasileiro é matéria unânime. Todos concordam que a complexidade do nosso arcabouço de impostos, taxas e contribuições é uma âncora que trava o crescimento do nosso país. O governo federal, inclusive, avalia a desidratação da PEC dos combustíveis, mantendo apenas a previsão de redução de tributos sobre o diesel e não mais sobre a gasolina e energia. Em 22, continuaremos trabalhando para o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar de nosso povo, sempre calcados em nossos princípios, nossos valores e em nossa democracia. E a principal notícia para o agro é que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve retornar ao Congresso Nacional no mês de abril. Ela, que é deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, se licenciou para assumir a pasta e, inclusive, foi cogitada para ser vice do presidente Bolsonaro nas próximas eleições. Porém, durante uma entrevista exclusiva ao canal do Boi, ela garantiu de que será candidata ao Senado Federal. De Brasília, Berenice Leite. Então, última forma, já temos então à disposição para você acompanhar as informações do mercado físico do boi gordo desta quarta-feira com o Rafael Poiani da Scott Consultoria. Das 32 praças cotadas diariamente pela Scott Consultoria, hoje houve queda em 17 praças para o boi gordo, 18 praças para a vaca gorda
e em 17 praças para a novilha gorda. Entrando no estado de São Paulo, os preços se mantiveram estáveis por mais um dia. Com isso, a referência para o boi gordo está a 16 dias úteis sem alteração. O boi gordo está sendo negociado a R$ 337,00 por arroba, a vaca R$ 303,00 por arroba e a novilha R$ 325,00 por arroba, preços brutos e a prazo. Outra praça que merece destaque é a região norte de Minas Gerais, onde a cotação do boi gordo caiu 2,2% ou R$ 7,00 por arroba na comparação diária. Com isso, o boi gordo ficou cotado a R$ 317,00, preços brutos e a prazo. Por hoje é só, muito obrigado. Obrigado a você, Rafael Poiani, da Scott Consultoria, que apurou os seguintes números que mostramos agora, começando pela região sudeste do país. Em todas as regiões, o Rafael já adiantou, tivemos baixas no preço da arroba. Esses valores são à vista, já com descontos dos impostos. E como sempre destacamos aqui, são os preços mínimos. Negócios acima desses valores podem ter sido realizados e nós acreditamos que sim. Daqui a pouco vamos ver o indicador de preços do boi gordo, que dá também uma outra posição do mercado, tendo como base a Praça de São Paulo. Segundo a Scott Consultoria, Barretos e Araçatuba mantiveram os R$ 330,00 à vista, valor mínimo já com os descontos. Hoje sem alteração nos preços. Veja também os valores em Belo Horizonte, Triângulo, Sul e Norte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Região sul do país, apenas as duas praças gaúchas tiveram queda hoje. No caso de Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul, a queda foi de 6 centavos no quilo do animal vivo. Na região centro-oeste, em Goiás e Mato Grosso do Sul, na capital Goiânia, o preço se manteve, R$ 308,50. No sul de Goiás, há uma queda de R$ 1,00 por arroba e também queda de R$ 1,00 por arroba em Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, a capital teve queda de R$ 2,00 por arroba. Região norte, preço estável, sem alteração. E sudeste do estado, queda de R$ 1,00 na arroba, e no sudoeste, queda de R$ 4,00 por arroba, segundo a Scott Consultoria. Na região nordeste do país, preço mínimo à vista em Alagoas se manteve, R$ 298,50. Tivemos queda de R$ 1,00 em Redenção, no Pará, queda de R$ 4,00 em Marabá e de R$ 2,00 no sudeste de Rondônia. São os preços mínimos à vista apurados hoje pela Scott Consultoria. Temos ainda, agora sim, mostrando a tela da região norte, né? Acre, as 3 praças do Pará, Rondônia e as 2 praças do Tocantins, regiões sul e norte. Vamos ver agora o indicador de preços do boi gordo, Exalc B3, que tem como base a Praça de São Paulo. Pode colocar para a gente. Indicador que teve alta hoje de 0,24% a R$ 334,70 a arroba. Como temos apenas 2 dias, o acumulado de queda supera 2%. Mas já uma queda que começou a ser revertida hoje, ou foi revertida em parte, hoje, como a gente viu no indicador. Mercado futuro do boi gordo, queda de mais de mais de 0,5% no contrato negociado para este mês, para fevereiro, R$ 337,60. Para março, 0,5% de alta no contrato, R$ 334,05. E o contrato futuro de boi gordo para abril fechou hoje negociado quase que na estabilidade, 0,09% de alta, R$ 328,95 a arroba. Indicador de preço do bezerro em Mato Grosso do Sul, R$ 2.864 a unidade em Mato Grosso do Sul. Indicador de preço do milho
primeiramente em Campinas, Exalc B3 em Campinas, interior paulista, a saca de 60 quilos, R$ 97,14, queda de 0,27% no dia. Milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias em, não temos a cidade, Chapadão do Sul, R$ 85,50, queda de 1,16%. Nos últimos 30 dias, temos uma alta acumulada de mais de 9%. Frango congelado em São Paulo, indicador Exalc B3, R$ 5,85. E o indicador de preços do suíno, animal vivo, em Santa Catarina, fecha na estabilidade, R$ 4,34 o quilo. Mais Pecuária termina aqui, o programa volta amanhã às 10:45 no horário de Brasília. Eu volto daqui a pouquinho com os destaques da nossa agenda de leilões em Na Batida do Martelo. Eu lembro que logo mais às 8h30 teremos a oferta de material genético, sêmen de bovinos de raças zebuínas e taurinas, do Genética BR, juntamente com a Connect Leilões. Hoje à noite aqui no canal do Boi. Assista agora ao Terra Pecuária. Até daqui a pouco.